Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Moisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips, que a gente traz dicas de apostas sobre os jogos que vão acontecer nesta quarta-feira. Pois é, quarta-feira que já começa com as Olimpíadas, né? Mesmo antes da abertura oficial na sexta-feira, já temos jogos de futebol e outras modalidades também. E o primeiro jogo é o que nós vamos começar falando. Vamos pôr na tela primeiro? Tá aqui no nosso parceiro Marsbet, pois é, Argentina contra Marrocos, né? Time sub-23, as Olimpíadas, cada país pode convocar 3 jogadores acima de 23 anos e a Argentina é um dos times que está convocando aí jogadores de nome, né? A cerimônia oficial, como eu falei, só acontece na sexta-feira, mas o futebol já começa aí nesta quarta, tá bom? A Argentina é uma das favoritas para a medalha de ouro, juntamente com o time da Espanha e da França, né? Lembrando que tem esse limite de 3 jogadores acima dos 23 anos, né? As 2 estrelas que estão confirmadas no time da Argentina é o zagueiro Otamendi, que joga no Benfica e será o capitão do time, e também o atacante do Manchester City, Julián Álvares, né? Foram peças importantes aí na conquista da Copa do Mundo e estarão nas Olimpíadas. O resto dos jogadores é a geração aí de jovens jogadores argentinos. Nesse grupo da Argentina, o Marrocos é o melhor time, então esse jogo de estreia pode ser aí o jogo que vai decidir se a Argentina passa em primeiro do grupo ou em segundo, provavelmente, né? O Marrocos é um time forte até, né? E acreditam, as casas de apostas acreditam que é o 4º time aí favorito para ganhar as Olimpíadas, a medalha de ouro, ou seja, Marrocos vai brigar aí por uma medalha e está nesse grupo da Argentina que é o time favorito, né? Como a Argentina entra favorita, olha só, né? Valendo bastante, 1,75 a vitória da Argentina, tá bom? Tá muito alto, até deu uma subida aí, tava em 1,65 e já subiu para 1,75. Eu, particularmente, acredito que a Argentina ganha esse jogo, então eu acho muito boa essa aposta aí na Argentina, tá? Depois, então, vamos de Campeonato Brasileiro? Pois é, né? Esses dias ficou um pouquinho parado a Série A do Brasileirão e a gente volta. A gente vai voltar com Atlético Goianiense e Bahia. É um jogo que a gente vai analisar aqui para vocês, tá bom? Nossos especialistas separaram aqui e eu vou pegar. O Bahia está fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro, brigando aí entre os 4 primeiros aí, né? E talvez garantindo a sua vaga para a Libertadores aí na tabela, né? O Atlético Goianiense é o oposto, está na zona de rebaixamento enquanto a gente grava esse programa e pelo que vem jogando, né? Começa a se mostrar como um forte candidato a cair para a segunda divisão, cair para a Série B no ano que vem, né? É o time que tem o pior desempenho jogando em casa, né? O Atlético Goianiense vai receber o Bahia e de todo o Campeonato Brasileiro é o mandante que tem o pior desempenho. Não ganhou nenhum jogo em casa, né? São 2 empates e 6 derrotas em 8 jogos lá em Goiás, tá bom? O Bahia é um visitante que tem um desempenho médio como visitante, né? 2 vitórias, 3 empates em 9 jogos. Também não é, assim, um time que ganha muito fora de casa. Mas está enfrentando aqui o Goianiense, que realmente é o pior mandante do campeonato, né? O time do Bahia no papel é o melhor time, mas paga muito por ser um visitante no Campeonato Brasileiro. Quando joga fora de casa, é muito difícil o time ser tão favorito. Então você vê que é ligeiramente favorito, quase empatado aí, ó, 2,77 para a vitória do Goianiense e 2,57 para a vitória do Bahia. A gente acredita que vale mais a pena apostar pro lado do Bahia, tá bom? Só que não vamos nos arriscar aí com essa vitória. A gente vai no empate anula a aposta. Olha, 1,82 o empate anula a aposta, que é o draw no bet, né? Que significa que a gente ganha essa aposta com a vitória do Bahia e caso tiver empate, a gente recebe o dinheiro de volta. A gente não ganha, mas também não perde, né? O site devolve o dinheiro. Então, o empate anula a aposta é assim. 1,82, bem alto aí para o Bahia vencer, né? Se tudo der errado e houver um empate,
a gente recebe o dinheiro de volta, a gente só não pode que o Atlético Goianiense vença essa partida, tá bom? Fica sendo essa dica, lembrando que se você quiser ganhar com o empate também, tem o dupla chance, né? Aqui o chance dupla, que você ganha com o empate ou o Bahia, né? Empate é o vencedor 2, só que aí, claro, paga menos que 1,82, paga 1,45, mas aí você ganharia com o Bahia e com o empate, tá bom? Só que multiplicado por 1,45. Então fica sendo essas as duas dicas desse jogo. Vamos para outro jogo interessante aqui, né? Vitória contra Flamengo, né? Qual que é um fator importante aqui, né? Que a gente estava tendo a Copa América, né? Com o final da Copa América, os jogadores que estavam nas seleções, né, voltaram para os seus clubes. O Flamengo é um desses times que tinha muitos desfalques, né? Tinha jogador jogando pela seleção do Uruguai, jogador pela seleção brasileira. Então voltaram esses jogadores e agora o time volta aí com força total, né? Vai jogar então contra o Vitória, lá na Bahia, e o Vitória é um time que subiu para a primeira divisão esse ano, né? Subiu da Série B e está brigando para continuar aí, não ser rebaixado e não voltar, né, para a segunda divisão. A diferença de, vamos dizer, nível do investimento dos dois times é muito grande. Os jogadores, né, os nomes, as estrelas do Flamengo e do Vitória são times muito diferentes. O Flamengo é um time muito mais caro, com muito mais investimento e é uma equipe superior, né? Por isso também, mesmo como visitante, nossos especialistas acham que devemos ir na vitória do Flamengo. Tá pagando 1,83, tá bom? Essa vitória do Flamengo tem o risco, claro, de acontecer o empate também, né? Ou vitória vencer, claro. Mas a gente acredita que o Flamengo vai aí ganhar essa partida. Se você quer garantir aí, caso haja empate, olha só, o Draw no Bet, o empate no La Aposta, tá pagando 1,32. Aí se houver empate, a gente recebe o dinheiro de volta. Aí se você acha que o 1,32 não é tanto, você pode combinar com outro jogo aí, que você tenha mais segurança no resultado, tá bom? Vamos ver um outro jogo interessante de um time que está se arrumando, é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro recebe o Juventude. O Cruzeiro recebeu aí, né, um novo grupo de sócios, de investidores que assumiu o time nesse ano e fez grandes contratações, entre elas o goleiro Cássio, que fez história no Corinthians, né, e foi deixado de lado e veio para o Cruzeiro. Também trouxe Gabriel Veron, que veio do Porto e vem jogando muito bem, marcando gols, né. O Juventude tá animado também, né? O time veio da segunda divisão, eliminou o Internacional, né, seu rival gaúcho, na Copa do Brasil e tá fazendo um bom campeonato brasileiro, se levar em conta que é um time menor que veio da Série B, né? Vai querer aí se manter aí na primeira divisão e conseguir aí mais investimento e mais dinheiro até com as partidas do campeonato principal, né? Só que assim, esse jogo contra o Cruzeiro jogando em casa, está melhorando, é um time difícil, né? Todos os 7 jogos do Cruzeiro em casa foram vitória do Cruzeiro. Pois é, venceu todas as partidas, 7 vitórias do Cruzeiro jogando em casa. E o Juventude, como visitante, não venceu nenhum jogo, tá bom? Tem 2 empates e 5 derrotas. Então, a gente vai confiar nesse retrospecto de 100% do Cruzeiro e que o Juventude também nunca ganhou fora de casa. Tá pagando 1,54 essa vitória do Cruzeiro, né? Seria a primeira vez aí que o Cruzeiro deixaria de vencer nessa temporada e também ou que o Juventude venceria fora de casa. Então a gente acredita que não vai acontecer isso, que o Cruzeiro ganha este jogo pagando 1,54. Essa é uma ótima dica para vocês apostarem aí numa aposta simples ou até combinar em uma dupla. A gente vai chegar num outro jogo que será o jogo que nós faremos o BetBox ao vivo, BetBox Tips ao vivo, né, com Léo Borges e Léo Fontes, amanhã à noite, Fluminense e Palmeiras, tá bom? Esse jogo será feito ao vivo, a gente vai deixar as dicas e dar as dicas durante o jogo. O Fluminense é a maior decepção do Campeonato Brasileiro até agora, né? Tá fazendo uma péssima campanha, vivendo uma crise enorme. É o lanterna do campeonato, enfrentando o Palmeiras, que é um dos melhores times do Brasileirão, né? Um dos favoritos aí para ser campeão brasileiro. O jogador Thiago Silva estreou semana passada no Fluminense, quando o time venceu o Cuiabá por 1-0, né? E acabou dando uma respirada para o time que estava vindo, né, numa ladeira aí, uma situação bem complicada do Fluminense. Ainda assim, vai entrar como zebra o Fluminense, mesmo jogando em casa. Você vê que aqui, ó, odds para a vitória do Palmeiras, 2,08,
contra 3,65 do Fluminense, tá bom? O Palmeiras está jogando bem e agora também tá contando com novidades, né? Tiveram contratação de grandes jogadores, como o Felipe Anderson, que veio da Lazio, um time italiano, né? Pelo que vem jogando o Fluminense, mesmo fora de casa, o Palmeiras é favorito para vencer esse jogo. Só que, claro, 2,08 é uma aposta arriscada, nós vamos também no empate anula aposta, o Draw No Bet, tá bom? Tá pagando 1,49, 1,50, então vai, a grosso modo aí, em vários sites você vai achar um pouco menos, um pouco mais, na casa então dos 1,50 para a vitória do Palmeiras e, caso haja empate, a gente recebe o dinheiro de volta, é o Draw No Bet ou empate anula a aposta. Beleza? Vamos dar uma olhada agora em outro campeonato que a gente sempre acompanha, né? Sul-Americana, Copa Sul-Americana, temos jogos de volta aqui, né? E um dos grandes nomes que a gente tem é aqui, ó, o Boca Juniors contra Independiente del Valle. Pois é o jogo de volta. Na primeira partida, esse jogo foi 0-0. A gente deu a dica aqui no nosso programa de que seria um jogo para poucos gols, abaixo de 2,5 gols, e o jogo foi 0-0, ganhamos aquela aposta. Agora, o Boca decide na sua casa, né? Já conseguiu esse empate lá contra o time do Independiente del Valle, né? O Independiente del Valle é um bom time e não será fácil para o Boca, né? Independiente del Valle, vocês lembram que ganhou do São Paulo na final aí da Copa Sul-Americana há alguns anos, né? Mesmo que o Boca também não é mais aquele bicho-papão, aquele grande time, é favorito. Se você olhar aqui, ó, tá pagando 1,68 para a vitória do Boca nesse jogo. Se você quiser só apostar na classificação, ou seja, que aí pode ir para a prorrogação, pênaltis, não será nos 90 minutos, você pode pôr aqui, ó, classificar-se para as oitavas, o Boca 1,35, tá bom? De qualquer forma, mesmo o Boca não estando assim tão bem, não vai ser fácil ganhar do Boca lá na Bombonera, né? Que é um alçapão, a torcida dá aquele gás para o time. Então, nosso especialista acredita que o Boca vence dentro dos 90 minutos, tá bom? A dica nossa é vitória durante a partida, 1,68 para o Boca, tá? Temos outro jogo de Sul-Americana e um time brasileiro. Bragantino e Barcelona do Equador, né? O Barcelona de Guayaquil foi 1-1. Também tivemos empate no jogo de ida. Esse é o jogo decisivo que o Bragantino jogará em casa, né? Conseguiu esse empate fora de casa por 1-1 e agora decide sua classificação. A gente comentou que o Bragantino é um time que tem grande incidência de jogos com ambos marcam, né? O Bragantino faz gol e toma gol praticamente em todos os jogos e a gente foi nessa aposta e 1-1 a gente acertou em cheio, né? A gente vai de novo nessa aposta, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Ambos times marcam. Tá aqui embaixo dos handicaps, ó. Ambos times marcam, sim. 1,95. A gente vai acreditar que o Bragantino vai fazer um gol e talvez tome um gol em casa também. Tá bom? A outra aposta que é parecida com essa, e aí não precisa ser um gol de cada time, é acima de 2 gols, tá? Então, a gente precisa ter 3 gols no jogo. Deixa eu pegar aqui, ó, acima de 2. Total de gols. Onde está? Aqui. Total de gols. Acima de 2 gols, pagando 1,46, tá bom? Essa aposta aqui é o total de gols da partida, não importa de qual time, né? Somando todos os gols da partida dos 90 minutos. Tem que ter 3 gols ou mais para a gente ganhar essa aposta, tá? Se tiver exatamente 2 gols, a gente não ganha nem perde, o dinheiro é devolvido, e a gente perde se não tiver nenhum gol ou tiver só um gol no jogo. A gente acredita aí num 2-0, 2-1, alguma coisa assim, como a gente também deu a dica do ambos marcam, seria legal um 2-1 para o Bragantino aí, a gente ganharia aí todas essas opções aí, tá bom? Fica essa dica, ambos marcam e acima de 2 gols. Tem mais jogo, viu? Agora que eu vi, tem mais um jogo. A gente também falou sobre esse outro jogo. Universidade Católica do Equador contra o Libertad do Paraguai, né? Na primeira partida, o Libertad venceu por 2-0
em casa, e a gente acertou também essa dica, né? A gente acertou as 3 dicas da Sul-Americana. Essa daqui a gente falou que o Libertad deveria ganhar jogando dentro de casa. É um time muito forte, o time paraguaio em casa, tá bom? Foram odds acima do 1,80. Bom, agora o time pode até perder por 1 gol, porque ganhou de 2-0, que ainda assim se classifica para a próxima fase. O Libertad é um time melhor do que a Universidade Católica do Equador, né? Agora, jogando fora de casa, não dá para dizer que eles vão ganhar o jogo, mas vão brigar aí para empatar, de repente, ou perder por apenas 1 gol. As odds estão bem exageradas, né? Olha só, tá a vitória do Universidade Católica 1,52, ou seja, 5,8 para o Libertad vencer essa partida. Isso deixa com que a gente possa apostar no handicap. E aí a gente vai no mais 1,5 para o Libertad. Olha só, quer ver? Aqui, ó, mais 1,5 para o Libertad, está pagando 1,5 exatamente, né? O que significa isso? Que o Libertad pode perder esse jogo por 1-0 ou por 1 gol de diferença, que a gente ganha essa aposta ainda, tá? A gente só perde essa aposta se a Universidade Católica fizer 2 gols de diferença em cima do Libertad, que precisa exatamente desse resultado para se classificar. Então não vai se abrir mesmo que tome 1 gol. Pagando 1,50, muito boa essa opção. Então Libertad mais 1,5 no handicap. Tá bom, galera? Eu vou falar também agora sobre alguns jogos dos esportes americanos, né? Pois é, a gente tem dicas aí nos esportes americanos que também ocorrem amanhã, né? No dia 24, só que é durante o dia, ou seja, nosso programa de amanhã vem só à noite, e aí, como não vai dar tempo, eu tenho que falar dessas dicas agora. Deixa eu dar uma olhada se já abriram aqui, porque como elas são de amanhã, às vezes não abrem, né? Antes de eu chamar vocês. Vamos dar uma olhada. É o beisebol norte-americano. Deixa eu pegar aqui. Cincinnati Reds contra Atlanta Braves, tá? Aqui está essa partida. Então, essa partida ocorre a 1h20 da tarde, horário do Brasil. E essa é a análise do nosso especialista, né? É o último jogo dessa série de 3 jogos, onde os Reds visitam a equipe dos Atlanta Braves, né? No primeiro jogo, os Reds venceram por 4-1 e o jogo 2 está ocorrendo enquanto eu estou falando com vocês, tá bom? Os Atlanta Braves vêm de 3 derrotas consecutivas, sendo essa primeira que eu já citei. E o Reds é o time mais forte dessa conferência, é o número 1 aí da Conferência Nacional. Então a gente acredita que o Reds é muito superior, mas ao mesmo tempo não possui muita pretensão esse ano, né? Porque tem 48 vitórias e 53 derrotas. Está longe da zona dos playoffs, né? Já os Atlanta Braves possuem a melhor defesa do campeonato, tendo cedido apenas 363 pontos. Isso é um bom número, né? Para quem não entende de beisebol, tem vários pontos por partida e eles jogam muitos jogos por semana. Então, a gente acredita que vale a pena explorar essa linha, dando uma vitória para os Braves, que vão virar essa série. A gente espera, né? O Braves perdeu a primeira e nosso especialista acredita que eles podem virar essa série. Então, a linha será abaixo de pontos para os Reds. Vamos dar uma olhada como que está a linha de pontos para o Reds. Ó, total de pontos. A gente vai ver o total de pontos do time 1, né? E do time 2. Tô dando uma olhada em tudo aqui. É pegar o total aqui do time 1, você vê que a linha de corte é justamente aqui, ó, 3 pontos, né, acima ou abaixo de 3 pontos. A gente vai pegar abaixo de 3 pontos, pagando 1,79 nessa partida, tá bom? Ou seja, o Cincinnati Reds pode fazer 2 pontos, 1 ponto ou nenhum ponto, né? O pitcher aí do Atlanta Braves vai ter que jogar bem e evitar aí esses números de pontos para o Reds. Para vocês terem uma ideia, o último jogo foi 4-1 para o Reds, né? Então, ou seja, o Atlanta Braves só fez 1 ponto. Então, a gente acredita que dessa vez o Atlanta Braves vai ser melhor e vai ceder poucos pontos aí para o Reds, tá bom? Vamos dar uma olhada em outro jogo. Quem
curte beisebol, quem não curte pode deixar suas dúvidas, né? Desculpa, quem não curte não precisa deixar dúvidas, mas quem não entende direito o que eu estou falando, pode deixar as dúvidas que o nosso especialista vai lá e responde no nosso vídeo no YouTube, tá? Se você, não entendi o que é isso, o que é aquilo e tal, pode deixar que a gente vem com a equipe e explica para vocês, tá bom? Outro jogo que a gente vai analisar é o Philadelphia contra Minnesota Twins, Philadelphia Phillies contra Minnesota Twins. Deixa eu achar aqui, tá aqui, ó, Phillies contra Twins. Os Phillies também estão enfrentando aí numa série de 3 jogos, né? No jogo 1, os Twins venceram por 7-2. E depois, e eles saíram perdendo de 2-0 e viraram de 7-2, né? Esse seria o terceiro jogo. A equipe dos Philadelphia Phillies é o melhor time desta liga, tá? Tem um histórico aí nessa temporada de 63 vitórias contra 37 derrotas. E o Twins está indo bem também, 55 vitórias, 44 derrotas, está na zona aí de wildcard da Conferência Nacional, tá? Para esse jogo 3, teremos a presença do pitcher Aaron Nola, tá? Ele possui 11 vitórias e 4 derrotas quando joga pelos Phillies, né? E os Twins escalaram o pitcher Louis Varland, que tem 0 vitórias e 4 derrotas, ou seja, nenhuma vitória aí o pitcher que vai jogar nessa tarde, né? Ele tem um ERA de 6,58. A dica então é vitória dos Philadelphia Phillies, está pagando 1,65 e esse pitcher que vai começar pelos Twins nunca venceu aí ainda, tá bom? Então 1,65 vitória dos Phillies, fica essa dica. Vamos para a última? Pois é, St. Louis Cardinals contra Pittsburgh Pirates. Pois é um duelo pela divisão central, né, da Conferência Nacional. Os Cardinals estão na 2ª colocação e vão viajar até Pittsburgh para enfrentar os Pirates, que está na 3ª colocação. Então é o 2º contra o 3º. Eles já se enfrentaram em outras 2 séries de 3 jogos e o equilíbrio prevaleceu, né? 3 vitórias de cada lado. Então tiveram 6 jogos já, 3 vitórias de cada lado. Nesta série atual, os Pirates venceram a primeira partida, tá? Por 2-1. E a gente vai falar sobre o terceiro jogo que vai acontecer amanhã, na quarta-feira, né? Esse duelo na divisão é sempre muito equilibrado, porque as equipes têm a diferença de um jogo entre si. Os Cardinals têm 52 vitórias e os Pirates 51 vitórias, né? Acreditamos que o jogo 3 será de muitos pontos, ou seja, acima da linha de corte de pontos, porque os pitchers que foram escalados pelos 2 times não são os seus melhores, ou seja, eles devem ceder mais pontos para os rebatedores. E eles também estão cansados nesse terceiro jogo de uma série de alto nível, jogo difícil. Então a dica será o número de pontos acima da linha. A linha são 8 pontos no total, ou seja, se cada time fizer 4 pontos já daria 8. E a nossa dica vai ser acima de 8 pontos, ou seja, 9 ou mais pontos, né? Quanto pior é o arremessador, o pitcher, ou quanto pior ele está em forma, ele arremessa pior e os rebatedores fazem mais pontos, né? Só para você entender do que a gente está falando. Então, acima de 8 pontos nesse jogo aí, então, entre St. Louis Cardinals e Pittsburgh Pirates. Combinado? Galera, é assim, né? Ficamos por aqui. Amanhã, então, tem essa estreia, esse começo de Olimpíadas. Nós teremos várias dicas legais aí para vocês durante as Olimpíadas. Fiquem de olho. Amanhã eu volto com mais. Tchau, tchau.